Senhor, mais uma manhã estamos nos colocando diante do Senhor, mais essa manhã pedindo que o Senhor alinhe, Senhor, as nossas motivações e nos dê sabedoria. Podemos avançar, podemos, Senhor, trilhar esse caminho para poder manifestar a tua glória e viver, Senhor, os teus propósitos eternos. Nós te agradecemos por essa bênção que se chama vida e que nesse dia o Senhor nos dê entendimento, possamos crescer diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos então para essa questão das perguntas e respostas, né? E essa semana nós vamos trabalhar somente essa questão de perguntas e respostas, porque hoje temos amanhã e provavelmente só vai ser hoje e amanhã nossos encontros aqui, porque eu vou em um lugar que a internet eu sei que não vai pegar, então eu nem vou tentar passar a esperança, porque senão nós vamos passar raiva, né? Então, a internet é muito, muito ruim. Eu vou na fronteira, vou na Bolívia, e lá, às vezes está muito bom, mas às vezes está muito ruim. E normalmente, quando eu vou, está muito ruim. Ele combina, né? Quando eu chego lá, vai ficar muito ruim. Meu sonho está sendo ir pescar de novo na água. Vamos lá, gente. Vamos passar a direção do jejum no final do vídeo. Vamos embora. Dúvidas que foram surgindo no decorrer desse tempo. Quais são as dúvidas? Quais são as dúvidas? Fala comigo, que nós vamos respondendo. Tinha uma que eu falei, anota aí, que a gente ia respondendo. Não sei se alguém anotou. É, veja só, a pergunta, primeira pergunta, é sobre a questão rítmica das coisas. E é, se somos os remissores de tudo, então logo podemos redimir, ou se Satanás realmente é alguém que define alguma coisa, né? Ou ele cria alguma coisa. Então vamos para esse primeira pergunta. Veja só, irmãos, abra aí no capítulo 2 de Segundo Reis, é, capítulo 2, perdão, capítulo 3 de Segunda Reis. No verso 4 em diante, nós temos uma menção acerca da adoração, sim, do tanger um instrumento, que Eliseu então está predizendo a vitória sobre os moabitas, e no verso
12, Josafá está ali, né? E ele diz assim: Josafá está com ele, a palavra Josafá, né? Disse Josafá, perdão, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não teria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio a palavra de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas. E aí vem então a profecia. Então ele, antes de profetizar, antes de trazer esse ambiente de profético, ele diz: traga o tangedor. Nós, há um tempo, nós viemos com essa ideia da remissão. Então nós entramos e remimos as coisas. Porque a ideia que nós criamos é que tem coisas que simplesmente nós vamos usar, porque Deus é o criador de todas as coisas. Mas se nós formos por essa linha de pensamento, nós podemos usar uma imagem de escultura, porque podemos fazer remissão, nós podemos usar das coisas que são sacrificadas aos ídolos, porque simplesmente tiramos dos ídolos e reedificamos. Por muito tempo a gente usa essa palavra, né? A gente vê, não, é só a gente consagrar isso e pronto. Agora pertence ao Senhor. Mas, de fato, eu penso o seguinte: tem células rítmicas, ou seja, tem toques que são exclusivos de, de consagração. Tem coisas que são batidas que vão atrair demônios. Tem batidas, tem ritmos, ritmos sentido, não ritmos que a gente toca, tem batidas que você fizer muito tempo ela, você vai criar uma onda. E essa onda, ela é exclusiva para tratar ou abrir uma porta exclusiva. Então, exemplo, nós entendemos que esse funk, só estou dando um exemplo, o funk, ele tem toda uma rítmica, quer dizer, toda uma intenção que já vai para promiscuidade. Aí eu digo assim, eu vou tocar não o funk, porque o funk mesmo, não tem nada a ver com o funk de hoje. Mas vamos só usando aqui. Aí eu pego esse funk e digo, eu vou pegar isso daqui para fazer uma música para o Senhor. Tem coisas que não encaixa. Isso digo eu, não encaixa. Então tem certas estruturas rítmicas que eles foram usados para alguma coisa. É, exemplo, se nós formos fazer isso, nós podemos então redimir o birimbau, né, e vamos fazer uma canção ao Senhor. Istung, isquitum, dum, dum, isquitum, né, e vamos lá cantar, né? O Senhor, chiquitum, guidum, isquitum, dum, dum, abriu as portas. Quitum, quitum. A gente brinca, mas tem coisas que não tem como a gente fazer uma remissão. Eu acho que tem instrumentos que eles foram criados exclusivo para algo. Então, dentro dessa criação, né, ele já leva alguma coisa. É que nem, por exemplo, a gente já ouviu a pisadinha gospel. Não, uma coisa é estar criado, uma coisa é se isso realmente me leva ao Senhor. Vamos colocar aqui. Ah, vamos para essa questão da pisadinha gospel.
Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Gente, eu pensei que eu tenho coisas que eu tenho que parar de gravar aqui, porque senão eu ganho um ganchinho no YouTube. Mas vamos remir isso. Nós podemos trazer isso daqui para. E é isso que está acontecendo hoje. Nós podemos trazer isso, mas isso foi criado exclusivamente para algo e te remete a algo. Ele te, é, ele te coloca em algo. Vamos para outra aqui. Esse daqui vocês vão gostar. Esse daqui, meu irmão, esse aqui com certeza vocês vão gostar. A gente, a gente vai entender que tem coisas que não encaixam, por exemplo, não encaixam para uma adoração. Não tem como você adorar desse jeito. Não tem como você remeter os teus pensamentos, porque esse próprio ritmo vai te levar para algo, você entendeu? Dentro do rock mesmo, né? Um outro ritmo que a gente vai ver. Aí você coloca. é, Quando a gente fala do rock, nós vamos entender somente uma questão. Quando nós colocamos, por exemplo, as vertentes, tem ritmos que é difícil você estar dentro de uma concentração. Vou trazer aqui um outro aqui. É, não sei se eu vou conseguir. Ah, não vou conseguir aqui. Vê se eu acho aqui.
Tem uma é, outro ritmo que é chamado de thrash, né? Não sei se é assim que se vai pronunciar, que é o thrash metal. Então veja só, vamos, olha isso aqui. Se tem como você levar uma oração, alguma coisa ao Senhor, eu acho difícil, entendeu? Porque foram criados exclusivos para algo. Não vai gravar, não. Então veja só, ó, ó, vamos ver se tem alguma parte vocal. Então veja só, tem certas coisas que eu acho que não casa, né? Isso daqui é gospel, entendeu? É um trash gospel. Então veja só, tem coisas que não casa, né? Não sei, não faz sentido para mim. Então por isso que eu digo que dentro dessa questão da remissão é, e, e, e até a questão do coisa, né? Os entendidos de inglês aí, mas a palavra que a gente usa para trash é a palavra lixo, né? Literalmente lixo. Então é um lixo gospel, né? Então veja só, qual que foi a onda que começou a ser criado aqui? A onda que nós vamos pegar as coisas do mundo, e nós vamos santificar para que as pessoas que gostavam disso passe a gostar também daquilo que a gente está fazendo. Então, essa foi a intenção que eu percebi ao longo do tempo acerca da remissão dos ritmos. O pagodeiro que gostava de pagode agora vai gostar do pagode gospel. O, é, a cantiga que fazia lá, né, o funkeiro agora vai gostar do funk gospel. É, então, tá gravando ou não tá gravando? Já até me perdi aqui já. Tá gravando, né? Então, veja só. É, eu creio que não é a questão do instrumento. Exemplo, você colocar uma guitarra hoje, um peso de uma guitarra, eu acho legal, né? Com o que nós chamamos de distorção, bacana, ele te dá um peso. É, você colocar algo e fazer uma canção, beleza, mas quando você pega um ritmo específico, que ele já é uma célula rítmica, ele já é uma coisa criada, que aquele ritmo ele já proporciona isso. Exemplo, você pegar esse trash, você vai ver que ela já te direciona para uma agonia, né? Já te direciona para um estado mais ativo. Você pega a gente colocou lá a pisadinha, já vai te remeter pra um, sei lá, uma coisa, e você pega o funk, já vai te remeter para outra coisa. Se você te pegar essa célula rítmica e estabelecer ela já tem algo. Você pega o sertanejo, você já vai remeter a cerveja, a dançar juntinho, né?
a sofrência. Então, assim, não tem como você não remeter a tua alma para isso. Então, isso eu penso. É óbvio que hoje falar isso é meio complicado, porque hoje a gente já está muito liberal. E aí você vê um cara, agora voltando para a pergunta, você vê um cara desse falando, olha, eu fui em tal lugar, né, e a pessoa disse, não toque, porque é isso que ele disse, né? É, não toque isso daqui, porque se você tocar por muito tempo, um espírito vai descer aqui. Porque essa é a intenção. Eles batem, batem, batem aquilo. É que nem bater tambor, né? Bater o tambor no centro de macumba, ele estabelece um compasso. E nesse compasso rítmico, nessa batida, é o compasso da gira. Foi o que ele quis dizer. Ou seja, se você bater esse tambor por muito tempo, nesse compasso, nesse tempo, esse espírito, ele vai descer. É. E aí é exatamente isso. A ideia da remissão dos ritmos, quando começou a surgir, como começou a surgir, querida, a questão da remissão dos ritmos? Foi geralmente, eu, pelo menos, eu escutei, foi no quando estava trazendo o pagode, samba para dentro da igreja. E a primeira vez que eu escutei a questão, não, temos que remir o ritmo. A gente começou a trazer o samba para dentro da igreja. Né? E é difícil quando você traz o samba, você não querer sambar, né? Ele já te leva para isso. É quando você está escutando por exemplo, aquela música, o Tutti Tutti, né? Que é o, o techno. Então já é o techno dance. Então o teu corpo já começa a bater conforme esse compasso. Então você quer trazer expressão. Agora, volto a dizer, essa é a minha linha de pensamento que tem coisas que não compensa, que eu não consigo adorar o Senhor. Agora, vou fazer uma canção disso. Tem ritmos que foram feitos exclusivamente para demônios, tem ritmos que foram feitos exclusivamente para os homens, né? Que aí eu não vejo que é um demônio que se estabelece. Ele gera uma atitude dentro de mim. E tem ritmos que foram criados, ou seja, não, quer dizer, criados não, tem, e tem a questão da junção dos instrumentos, que eu posso colocar lá e fazer. Mas tem ritmos para mim que ele é específico. Aqui eu entro, dançar, não, não vejo que é pecado dançar. Não. Como eu digo, né? No grau que a gente está aqui, nós não podemos nem mais ver se é pecado ou não. Nós entramos no que convém e o que não convém, entendeu? Eu creio que a gente está já no patamar que a gente vai ver, cara, compensa ou convém ou não convém. Uma das questões que foi colocada aqui, né? Tá, tem, é, é, tem ritmos ou tem rítmica, células rítmicas, ou seja, compassos e batidas, e ele vai te colocando, não sei, ele te conduz para uma característica. Uma vez eu ouvi um pastor ministrando algo que eu achei legal, que do mesmo modo que tem corpo, alma e espírito, que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, fundamento de três, a gente vai ver harmonia, melodia e ritmo. Então você vai ver que é, existe uma questão também do médio, do grave, agudo, grave, médio e agudo. São três tipos de frequências que é emitido. Então, ele falava isso, né? Que os graves, ele mexe com o corpo. Os médios, ele mexe com a alma. E o agudo, ele alcança algo a mais, né? Ele é mais alto. Então, se você colocar dentro das ondas sonoras, o agudo, ele é a onda mais alta. O médio, por isso mediano, e o grave, eles são as ondas mais baixas, né? Ondas que eles acentuam mais, né? Então, dependendo dessa característica. E ele vai começando a falar sobre isso. Então, quando você vai entendendo a questão
dos graves, médio e agudo, as canções que são feitas, eles vão explorar. Exemplo, como eu digo aqui, vamos lá, vamos pegar uma questão que ela é exclusiva para o corpo. Veja só. Então, graves, eles serão usados para empurrar. Exemplo assim, quando a gente começa, né, a falar assim, vamos fazer um momento aqui e tal, e entrou em cânticos de guerra. O que que nós normalmente fazemos? Cara, a gente chama de tribal, né? Você vai fazer na bateria, entrando, tirando os pratos, tirando essas coisas e entrando nos graves, nos tambores, porque entendemos que a questão dos tambores, dependendo como você vai atuar, você vai levar essa expressão de estar ativo, você entendeu? Então você vai estar ativo, você vai estar é, é, colocando aí uma expressão muito de, de, de avançar. Então, a gente tem isso aqui. Mas um outro ponto, quando você ativa demais os médios, isso te leva muito em um estado melancólico. Vou dar um exemplo aqui, que é o famoso PEDES, né? Eu não sei se você viu aqui, vamos, só para você ver aqui, igual o nome que acontece, espontâneo. Você já viu que todo espontâneo a gente começa nessa nessa onda? Ou seja, você já viu que a maioria dos espontâneos agora vai te remeter a um dizer de alma? Você entendeu? Aí a gente começa a liberar muita alma, porque os espontâneos têm, hoje, né, de hoje, tem pouca Bíblia e muita alma. Aí você é mais afirmação humana do que revelação divina. Então, por quê? Porque aqui, meu irmão, você já começa, né, aqui você já começa a liberar isso, já está te induzindo para liberar isso, já está te induzindo para você trabalhar isso. E uma das coisas que a gente até colocou aqui, se você pegar as canções de antigamente, elas te levavam a marchar. Vou colocar aqui. Vou pegar aqui para vocês verem. Gospel. Agora, quando nós entramos e colocamos o gospel em todas as questões, o gospel ele se tornou agora o estilo musical, quer dizer, o estilo não, a letra musical. Se eu coloco Deus, não importa a rítmica que eu estabeleço, é gospel. Então, eu coloquei Deus, virou gospel. Então, dentro disso daqui, aí a gente foi misturando volto por essa questão que a gente colocou, porque foi colocado essa questão da remissão dos ritmos ou da música. Eu não quero aqui, volto de novo, eu não quero trazer uma palavra definitiva, porque isso aqui não tem para mim uma palavra definitiva. Até porque, assim, vamos lá, vou levantar uma polêmica, principalmente o pessoal lá de Salvador. Acarajé tem como redimir, entendeu? Eu não vou trazer uma palavra final, mas é algo que foi especificamente jogado para, criado para um fim. Então, tem como eu pegar isso daqui, essa mesma receita,
e desconsagrar, desconectar do espiritual, e, como digo, é revelação do espírito. Eu tenho a minha opinião, você entendeu? Mas a gente não pode fazer isso. Sim, dar uma palavra final para isso, por isso que eu digo. Então, certas coisas que foi criado para um fim específico, tem como eu pegar isso e redimir? Entendeu? Se eu criei isso para um fim específico, então, como eu digo, tem certos instrumentos, tem certos ritmos que ele foi criado a um fim específico. Aí tem reggae, hoje também tem tudo. Aí eu vou dizer, como eu estava falando, tem coisas que ele não vai, vamos lá, tem coisas que isso vai, eu digo, usar nenhuma adoração, ou seja, eu vou elevar a Deus. Tem coisas que eu vou diminuir aos demônios, e tem coisas que eu vou ficar no homem. Exatamente isso. Tem coisas que isso sobe, tem coisas que desce, mas tem coisas que fica para o homem. E aí entra aquela questão, né? É, então, essa é a questão, a cara já é de crente. E aí, se eu perguntar assim, e se eu fizer uma imagem de crente? E se eu fizer. Então, tem coisas que foram criadas para isso. Hoje é o meu ponto. Eu diria, ó, sei lá, eu não comeria, né? Mas tem gente falando, cara, eu já consagrei ao Senhor. Beleza. Aí o que o apóstolo Paulo diz: se você come com fé. Se você não come, não come em fé. Então, não posso definir, não coma porque é do demônio, e eu não posso falar, irmão, pode santificar, porque Éder, não vejo um ponto, né, para minha fé. Mas tem gente que tem fé para fazer isso, e legal. E aí entra o que eu digo da boa consciência, você entendeu? Boa consciência. É, exatamente, tem coisas que não tem como. Foi o que eu vou consagrar um chouriço. Chouriço é uma linguiça feita que é também o porcilho, né? Que também com carne e sangue. E a Bíblia diz para não comer sangue. Como eu consagro isso para comer? Entendeu? Então tem coisas para mim que tem uma questão um pouco peculiar. Sim, exatamente. Aí é onde eu vou para os extremos, né? Aí é onde eu vou para essa questão do gospel, que eu vou para um ponto extremo. Uma vez, acho que em 2014, eles estavam lançando, 2015, que foi um bafafá, né? Pelo menos na minha região, que eles estavam lançando o pornô gospel. Por quê? Em vez de você pegar a, a questão de homem e mulher que você não sabe, ali você pelo menos vai estar sabendo que é dois irmãos, né? Que tá ali e fazendo, né? Então é santo. Você entendeu? Com essa onda de santificar as coisas, nós estamos acabando santificando o profano, entendeu? Então a gente passa a santificar o profano. É, a origem veja só, o reggae, ele é gente, vamos para outro ponto. O reggae, ele vai te levar para uma viagem, né? A própria música reggae, ele te leva para uma viagem. Porque o reggae, ele vem já da Jamaica e vem da questão da, do deus Jah. Então você vai ver muito essa palavra, né? Jah, porque é o Deus, é Deus em uma língua, acho que é língua jamaica, alguma coisa assim, que é o Jah, né? Então você vai vendo lá, você vai trabalhando um pouco essa questão. Aí eu digo que tem certas situações que é só humana. Você vai ter um ritmo,
que é humano. É igual as músicas dos corinhos de fogo. Gente, eu praticamente não consigo adorar com um negócio desse, mas é eu. Eu vejo que vai ativar algum demônio? Ah, não, mas vai ficar na questão dos homens. E se você vai ver as letras, sempre é uma letra de testemunho de alguém, fica entre os homens. E, como eu digo, então tem certas coisas que sobem, tem certas coisas que descem, mas tem certas coisas que ficam entre os homens, entendeu? Então, é só definir isso. O que realmente dá para estabelecer uma conexão, o que realmente dá para estabelecer uma conexão com as trevas, que foi feito para isso, que é manter uma célula rítmica, né, alguns toques de tambor, algumas coisas. Outro som, por exemplo, olha isso aqui, você tem como remir. Aqui, veja só. Olha esse instrumento aqui. Não, agora eu estou dizendo, isso não, senhor. Tem como a pessoa cantar no mundo e cantar para Deus? Eu acho esquisito, porque a música ela passa a ser um dom. E se ela passa a ser um dom, é complicado eu usar o meu dom para adorar o Senhor e depois esse dom para expressar algo que vai levar o humano não ao Senhor, porque a música ela tem um poder muito alto. Gente, se você reparar, tudo é musical. E a música leva a tua alma para algum lugar. O exemplo que eu dou aqui, veja só, você está assistindo um filme, você está assistindo um filme, mas de repente tem aquela cena de tensão, entendeu? Uma cena de tensão. Aí você vai ver a música te levando para a cena. Qual que é a música? Vamos lá, para você ver. Deixa eu só procurar aqui, peraí. Você, é, você sabe que tem. Eu diminuo o ruído aqui. Acho que vai aparecer melhor ainda o som. Você sabe que tem um perigo iminente. Mas de repente, veja só, de repente, a cena é a mesma, mas troca a música. Passa a ser aquela música suave. O que vem na tua cabeça? Ele foi salvo. Ele foi salvo. Trocou a música, tá aquela música de tensão, né? Você está esperando, o cara vai vir, alguém vai bater no cara, alguém vai fazer, né? Agora, quando muda a música, você já entendeu que o negócio mudou. Então a música determina muita coisa. A música determina as ações. A música, ela faz parte do contexto. E aí a gente vai ver quando a Bíblia diz que os instrumentos musicais, né, os pífanos sonoros,
essas questões estavam acopladas em Satanás, a gente vai entender que o mover desse ser, ele produzia canções, ele produzia, e é isso que está no céu, canções, sons, né? E isso é muito interessante. Agora, para mim não tem como uma pessoa que expressa uma adoração, leva, né, pronuncia algo ao Senhor, daqui a pouco está pronunciando algo que seja aos homens ou tem certas canções que ele vai. E aí tem muitas canções que hoje, por exemplo, do MPB, o MPB está muito ligado. É, quer ver, vou pegar uma música aqui que pouca que eu vejo cantando muito. Veja só, MPB que perguntaram lá, vou colocar aqui. Olha essa canção aqui, Anunciação, do Alceu Valença. Eu já vi muita gente cantando isso daqui. Gente, isso daqui é uma música que ele é feito, acho que é a Yansan. É, vai, é só um pouquinho. Então, veja só, olha essa canção. Na Bruna Leve das Paixões que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal. Ou seja, daqui é uma questão de uma gíria. No cavalo, do peito nu, o cavalo ao vento, o sol quando vem, nas roupas do varais. Aí ele começa a ver, né? Tu vem, tu vai, tá, já escuta os teus sinais. Quem que ele está dizendo isso aqui? Ele está trazendo e chamando, é uma invocação de uma gira para eu, se não me falha a memória, é para Yansan. Você entendeu? É um contexto de Yansan. Então tem muitas coisinhas vai sendo jogado, vai sendo colocado. Então tem muitas canções. Aí imagina, o cara tá aqui e eu já vi isso daqui, né? O crente que toca às vezes em alguma coisa, um MPB, uma coisa, pum, puxa uma dessa. Então o cara tá lá cantando na igreja e daqui a pouco tá aí cantando para Iemanjá, para Yansan. E aí, irmãos? Eu digo, eu, eu não tenho fé para isso, para dizer que isso compensa, ou que eu posso santificar. Minha fé, ela não chegou nesse nível, entendeu? De falar assim, cara, eu entendi que a música é uma profissão. Eu entendo que a música é uma essência de adoração. Toda música, para mim, é uma essência de adoração. Então, quando eu estou cantando, ou eu estou adorando a Deus, ou eu estou adorando demônios, ou eu estou adorando homens. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou cantando aqui para uma paixão. Então, eu estou preso daqui e estou declarando essa minha paixão por alguma coisa. Ou seja, eu estou lançando a minha alma. Então, eu digo que toda música, para mim, é... vi essa. Toda música, para mim, ela tem essa questão da adoração. Hein? Então, o que eu vejo aqui, mas essa é uma canção bem coisada. Sim, então a música é como diz, a música ela vai te jogar para algum lugar.
Então, por isso eu não consigo entender uma pessoa que canta ao Senhor e, ao mesmo tempo, está cantando às trevas, porque ele está usando uma capacidade de, é, de trazer, de adoração. E aí entra um outro ponto, é a mesma coisa usar o meu dom. Eu vou usar o meu dom profético. Tem como eu usar o dom profético na igreja e depois usar o dom profético no terreiro para trazer profecia, para ler, leitura de mão? Entendeu? Eu vou lá, irmão, eu estou fazendo, né, na igreja, eu faço a profecia para Deus e na rua eu faço leitura de mão para adivinhar a sorte da pessoa. Tem como eu fazer isso? Não tem. Então, por que que tem como eu estabelecer canções e adoração ao Senhor e profissionalmente eu fazer isso? Porque a gente vai falar, cara, porque aí é um trabalho. Então eu não consigo entender que o ministério ele se torna trabalho. Eu creio que o ministério é a essência. Você imagina, eu sou profeta aqui, mas fim de semana, quer dizer, meio de semana para ganhar dinheiro, eu vou fazer leitura de mão, leitura de carta, leitura de tarô, que é uma questão profética. Parece meio bizarro, né? Assim, tem nada a ver. Para mim tem. Porque a canção, para mim, quando eu expresso uma canção, ela faz isso. E aí eu digo o seguinte, agora eu falo como testemunho. Vocês é, já ouviram aquele episódio que o Chaves estava aprendendo a tocar violão junto com Kiko e Cachiquinha? Eu digo que eu era mais ou menos aquele jeito ali, né? Sim, gente, não tinha reza, não tinha nada que fazia o trem funcionar. Não tinha noção nenhuma disso. Então, veja só, era muito complicado. E um dia eu comecei a orar. Não que eu toque bem, meu irmão, mas assim, eu entendi algo que se tornou um dom. E eu comecei a orar, orar, orar. E fui levado a orar para que o Senhor ajustasse, né, meu ritmo e ajustasse essa habilidade na minha vida. E um dia eu fiz um voto ao Senhor, que se eu aprendesse a tocar, o Senhor, eu não entoaria nenhuma canção que não fosse para adoração. E eu achei interessante que, assim, não foi instantâneo, mas ao longo de 3, 4 anos, eu comecei a entender a música, né? E comecei a ter habilidade para fazer isso. O que me chama atenção é quando eu vim para Comodoro, eu comecei a dar aula de violão, né? Eu peguei alguns alunos e comecei a dar aula de violão. E aí os alunos, nem todos os alunos eram de igreja. Então chegava alunos e chegava e falava assim, professor, me ensina a cantar a música lá do Bruno e Marrone. Então, eu não canto, mas, ó, pega aqui, ó, você vai fazer assim, aí eu escutava, não, você vai fazer assim, você vai fazer assado. E eu tocava isso, você entendeu? Querendo ou não, estava tocando. Mas, gente, isso aí já fazia 6 anos, 5 anos que eu tinha feito meu voto ao Senhor. O que eu achava interessante é que eu não percebia. Então, às vezes a gente tocava na igreja, tocava 1 hora, tocava 1 hora e meia. Mas quando eu começava a tocar essas músicas, 2 minutos ali mostrando para a pessoa, começava a me dar uma dor nos braços, que parecia que meu braço ia cair. Assim, sabe assim? Eu falava, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo, né? E não percebia. Até que um certo dia eu falei, cara, eu fiz um voto ao Senhor. E nesse voto ao Senhor eu disse, e aí eu fui entender que, na verdade, quando eu começava a entoar essas canções, esse voto entrava em vigor. E eu começava a sentir muitas dores nos ossos do braço, né? E aí eu entendi isso. Então, por isso que eu digo, não tem como, depois que você consagra ao Senhor, usar nas trevas. Isso eu digo como experiência. Agora eu digo como experiência. Eu não vou ter um texto bíblico, não pode jorrar duas águas em uma fonte. Ou é amarga ou é doce. Texto bíblico é fundamento. Agora eu estou dando testemunho.
Depois que eu consagrei e eu entendi que o que eu toco hoje, ele é uma graça, um dom, e não só uma habilidade, eu não consigo executar isso fora do dom. Se eu executar isso daqui, eu sei que me prejudica, entendeu? Me causa dores por causa do voto que eu fiz. Então, eu entendo que uma pessoa que é consagrada, realmente, que está na adoração, ela não vai conseguir fazer isso de uma maneira leviana, como trabalho. Mas, Senhor, eu sei que eu consagrei o meu dom ao Senhor, mas agora eu estou cantando. Então, eu entendi isso da parte do Senhor. Eu, eu fui consagrado e eu me consagrei para isso, para adoração. Então, toda vez que eu imito um outro som, não é válido. Então, mediante isso, eu digo: não tem como uma pessoa consagrada à adoração cantar uma outra coisa. Então eu vou entender: se a pessoa está cantando, ela literalmente não está consagrada à adoração. Ela tá fazendo da igreja também um, um palco e não um altar. Entendeu? Então ela tem um palco na igreja e ela tem um palco nos botecos ou nos shows. Tem muita coisa. Então, até escutar música. Eu posso escutar música do mundo? Gente, eu digo assim, para mim é inconcebível, assim, porque a música ela vai te levar para algum lugar. Então, resumindo tudo isso daqui que a gente veio tratando hoje, a música vai te levar para um lugar. Então, para mim é impossível você resgatar um ritmo que ele é exclusivo. Volto de novo, resgatar o birimbau, você entendeu? Resgatar é, é, certo, certas coisas. Para mim é impossível isso acontecer. Eu não consigo ter fé para isso. De o irmão pegar lá um birimbau e tá lá na igreja tocando, entendeu? Olhando aquilo ali, eu já vou pensar logo na capoeira e eu já vou pensar logo na, na, nas giras, nas incorporações e tudo mais. Então tem ritmo. Eu pego lá um funk. Tem como eu entrar na presença de Deus com funk? Não, não tem como. Aí, encerrando aqui, eu vejo que isso foi a forma que a igreja foi trazendo devagar o mundo para dentro da igreja. Entendeu? Então, assim, vamos lá. No mundo. Gente, eu sei que às vezes alguns aqui vão discordar disso, mas sabe que para mim isso daqui, a famosa cerveja sem álcool. Para mim é a cerveja sem álcool. Entendeu? Cara, gostava daquela gela, chegava, né? Gostava daquela gela, mas eu não posso tomar a gela agora, né? Então eu vou para minha cerveja sem álcool. Então, é mais ou menos isso. Ou seja, a vontade ainda não passou. Entendeu? Ainda eu tenho aquela vontade, mas agora eu gospializo, né, essas coisas. Então, tem coisa aí, eu te falo, é proibido beber? Cara, isso aqui é a tua consciência. Não estou dizendo que você não pode. Eu só estou dizendo da vontade. Então, eu vim do mundo e sinto ainda aquela vontade de estar tomando aquela cerveja. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só trocar. Não estou dizendo que não pode ou pode. O mérito do que eu estou dizendo é isso. O que eu estou dizendo eu tá querendo ter a mesma sensação que eu tinha no mundo. Assim também. A mesma música que eu tinha no mundo, mesma coisa que eu tinha no mundo, as mesmas festas. Exemplo, o rave gospel, entendeu? O rave gospel, a balada gospel. Aí já tem o boteco gospel e entra naquilo que a gente falou, já tem o pornô gospel, já tem o inferno gospel, deve ter lá, né? Que é a parte dos crentes que vai para o inferno, brincadeira. Então, já tem essa questão todas, né? Exatamente, é a saudade da cebola do Egito.
Acerca de artes marciais, nós tivemos uma aula que nós ministramos, acho que o módulo 2, né, do mapeamento, e falamos acerca das artes marciais. Veja só, queridos, existem artes marciais que eles estão ligados a uma consagração. Existem artes marciais que não estão ligadas à consagração. Existem artes marciais que ele vem de um cunho totalmente espiritual. Ele tem uma conotação onde você concentra o teu corpo e a tua alma para um fim. Então, isso daqui, eu digo, é perigoso. É perigoso. Falo também por experiência. Eu fui faixa preta, primeiro dan de karatê. Então, assim, falo por experiência. Vivi bastante tempo dentro disso. Então, tem a parte que você traz a conscientização, principalmente de artes marciais que vêm do Japão, dessas coisas, eles têm muito a arte marcial como também um estilo de culto. Ele faz parte do culto também. É uma expressão. Como também, vamos colocar aqui, a capoeira. A capoeira é uma dança de terreiro. Então, tem como eu dançar capoeira gospelmente? Eu acho difícil, mano. Assim, eu acho difícil. Você entendeu? Ed. Agora, o que que aparece? é, o que que aparece aqui? Você pegar e entender as partes ou estudar essa parte, né? Pega essa arte marcial que você está fazendo e estuda ela. Você entendeu? Estuda. Dá uma estudada. Da onde veio, a origem. Porque aí você vai entender se ela tem alguma coisa, né? Em relação a isso. Eu sei, né, que toda vez que você que ia entrar no tatame, tem aquela questão do tatame, que você tinha que fazer a saudação, né? Então você colocava a mão, pá, saudava, fazendo uma reverência ao tatame. Se você pegar, por exemplo, em todo filme japonês, a parte da luta tem os ídolos, então é a reverência para aqueles altares que estão ali. Então tem alguma coisinha nisso, entendeu? Tem uma coisinha. Agora, tem artes marciais que são só defesa pessoal, que aí eu digo, ah, mas apóstolo, ele vai extinguir o espírito da violência. Então, veja só, irmãos, se a gente fosse assim, o maior instigador do espírito da violência foi Deus. Porque quem ensinou Israel a brigar foi Deus. Então, a gente só tem que trabalhar isso aqui. O que é o espírito da violência? E aí eu digo também por experiências próprias, depois que eu aprendi a arte marcial, né, no sentido, eu me tornei mais controlado nas minhas ações do que mais descontrolado. Então, eu fiz daí na minha adolescência, eu era brigão e depois nunca mais briguei, entendeu? Então, por quê? Porque você aprende a controlar. Quanto mais você aprende, mais você aprende a controlar. Amém? Então, o fato é, só olhe as questões. Não, você, não é não pode é do diabo ou pode é de Deus. Não. Veja a consagração que tem ali. A consagração que tem ali naquele ambiente. Então, tem muitas. Estuda, por isso que eu digo, estuda a profundidade desse negócio, a consagração inicial daquilo que você está fazendo. Assim eu digo da música. Vai no fundo e vai ver a consagração inicial da onde começou esse ritmo, qual foi o start desse ritmo, qual foi a essência desse ritmo. E aí você vai. É óbvio que se a gente for para um lado radical, a gente vai ficar na harpa, né? E nos saltérios e nos instrumentos de 10 cordas. Então, assim, não é que não existe como redimir, mas o que eu digo é, cuidado que tem alguns ritmos que foi criado exclusivamente para demônios. Dois,
Tem coisas que são criadas por os homens. Três. Tem coisas que a gente vê que realmente é um ato de adoração. Você entendeu? Então é só você conseguir definir. Eu não dou uma palavra aqui, tocar pagode é do diabo. Não, não é isso. Mas a gente só tem que identificar que tem certas coisas que para mim não tem como. Usei isso, a questão, o biribau. Você entendeu? É impossível eu conseguir estar dentro da igreja tocando biribau para Jesus. Eu acho impossível. Né? Eu vejo que essa onda começou quando a gente quis trazer todas as coisas para dentro da igreja. Então, o máximo que a gente vai atingir com alguns ritmos é a compreensão humana. E aí, né, dá para ouvir um reggae gospel, né, dá para ouvir alguma coisa e tipo, aquilo, né, um pagodinho gospel, mas é difícil conseguir entrar no estado de adoração dentro disso. Tô tocando aqui meu pagodinho gospel aqui, tô chorando na presença de Deus? Acho que não. É mais uma questão de corpo, é mais uma questão de você estar tá ali. Não vejo um problema em certas coisas, mas tem certos ritmos que para mim eu não consigo, né? Não pode ser a minha fé. Pode ser a minha fé. Sim, mediante a isso, é, artes que não são consagradas, por exemplo, o que eu sei, Krav Maga, que é uma arte israelense, ela não tem consagração, nunca vi. Defesa pessoal, própria defesa pessoal, né, que hoje se tornou um estilo de luta. Ele também não tem consagração, ele veio somente como técnicas de defesa. Ele não tem a honra ao tatame, aquela coisa toda. Né? Então, se eu pego essas coisas e uso eles como defesa pessoal, que o jiu-jitsu hoje acho que é defesa pessoal também. Ele veio como as técnicas, que depois começou a sair as técnicas de defesa pessoal. O que seria técnicas de defesa pessoal? Técnicas de imobilização, entendeu? É, eu vejo esse ponto. Use a reverência. Então, veja só, essas questões das, das reverências e perdão, das defesa pessoal é técnicas de imobilização. E aí eu digo, irmãos, muitas vezes nós precisamos estar mais atentos, né? Mas todas essas aí eu não sei. Aí você vai entrar muito em tirar as reverências, em limpar as reverências, em fazer todas essas questões. Você entendeu? Você tirar tudo isso. Se você conseguir, é uma coisa. Agora, como eu digo, tem artes marciais que ele é exclusivamente ligado a um ponto. CrossFit, eu creio que aí é um outro ponto, né? O pessoal zoa demais, né? Os crofiteiros, mas eu não vejo consagração, eu vejo esforço, né? Uma questão do esforço, a pessoa está ali fazendo esforço. Agora, os nomes que eles vão dando, aí é outra coisa, mas é só de origem. Mas eu creio que isso aí é para o CrossFit, ele traz aquela definição de corpo, né? E quando a gente vai entrando nesses pontos, querido, eu digo assim, o que me convém e o que não me convém. Ambiente que convém e o que não convém. Exemplo, academia, entendeu? Mas aí você está levando a academia, você vai estar trabalhando o corpo, então você vai entrar no hedonismo. Não depende, não. Depende se você vai para a academia daquele jeito matar as pessoas, né? Ou você está ali para trazer uma saúde. Então tudo depende. A gente só tem que ver as motivações do coração, né? Que aí você tem gente que vai, de crente, né? Vai para academia e de repente agacha, você vê o Oceano Pacífico, né? Então, assim, irmão, não tem como.
Aí a gente fala que a gente vê cada coisa, uns crentes que só pela misericórdia, né? Então só tem que tomar cuidado com certas coisas, porque aí a gente vai entrando na onda do negócio, né? Lembra que eu falo do consumerismo? Ou seja, para ir para academia, você vai ter que ter a aparência da academia. Aí você vai ter que ter a atmosfera da academia, né? Que aí é as roupas, o negócio que é da academia. Então, só tomar cuidado com algumas coisas, né? Só. Mas se você for também para academia, já tem as músicas gospel para academia, né? Só procurar na internet, você vai ver músicas para academia gospel. E bora. Mas a gente entrou nessa questão, não sei se é, se foi útil, mas o ponto aqui é, no final, eu não concluo, porque esse tipo de situação eu não dou conclusão, a conclusão é ouça e cada um vai ter a sua revelação. Dois, eu entendo que tem certos ritmos que eu não consigo trazer uma consagração, não tem, para mim não tem como certas práticas, é, como certas entendimentos, para mim ele já está ligado a um culto. Então é difícil desconectar essa atitude, essa música, esse ritmo, essa comida de um culto, você entendeu? É difícil eu desconectar. Então tem certas coisas que elas são específicas e eu uso uma referência bíblica. Quando Deus fala do óleo da unção, quem lembra do óleo da unção? Que o Senhor mesmo coloca. Pega o azeite, coloca acácia, mirra, aloés e cálamo, que esse era o óleo da unção de consagração. Então tinha as medidas certinho e era para ser feito como a obra de um perfumista. E o Senhor diz: essa junção de matéria, ela faria uma consagração, ela faria um óleo, e esse óleo ele não poderia ser usado além disso. Quem usasse essa composição em Israel morreria. Então a gente vê que tem coisas que não tem como separar do culto, entendeu? Por exemplo, eu poderia pegar isso aqui porque, irmão, literalmente vira um perfumão. Hoje o Senhor tinha dado uma medida e ele disse: se você juntar tudo isso nessa medida que eu estou te dando, é o óleo da consagração. E esse óleo não pode ser feito nada além de consagração. É para ser usado exclusivamente para o culto. Se alguém pegasse esse óleo e usasse como perfume, ele era eliminado de Israel. Então, por isso que eu digo, tem certas coisas que ele não tem como desvincular do culto. Esse é um fundamento que eu uso. Tem certas coisas que não tem como, irmão, desvincular do culto. Ele é exclusivo. Aquela medida, aquela porção, aquela receita, ela se vincula a um culto. Então vamos lá. Não, mas eu vou fazer esse óleo da consagração e desconsagrar o óleo da consagração para usar como perfume. Porque ele vira um perfumão, é muito cheiroso. Né? Hoje dá para fazer. É óbvio que a gente não tem a medida que Deus usou, a medida que Deus fez. Né? Então eu não creio que, se eu misturar isso daqui, eu não posso usar. Mas às vezes a gente faz essa mistura, gente, é muito cheiroso. E tem gente, é massa na igreja, né? Eles fazem assim, aí faz assim, né? Ó, aí sai tudo brilhoso, né? Porque é cheiroso, né? O trem é muito cheiroso. Então, mas o Senhor disse que se usasse fora da consagração, morria. Então, mediante a isso, eu digo, se aquilo que está sendo feito, ou seja, aquela canção que foi feita para invocar um demônio, aquela, aquilo ali que foi feito para invocação e de repente eu só desconsagro, eu vejo que não tem como desconsagrar aquilo. Por isso tem certas coisas que eu digo que não tem como redimir. Agora, o que é que eu não posso redimir? O que eu posso redimir? Aí vai daquilo que é do espírito e aquilo que é óbvio. Eu citei hoje duas coisas que eu digo que é óbvio. Biribal
capoeira. Para mim isso é óbvio. Ele está ligado ao culto iorubá. Então, é uma questão do culto iorubá. Então eu não consigo ver a restauração desses instrumentos, birimbau para Jesus. Não consigo, para mim não cabe na minha cabeça. Entendeu? Não sei se esclareceu. Se eu respondi, não respondi alguma dúvida, guarda isso para amanhã. Amanhã nós continuamos as perguntas e respostas. Não sei se foi válido isso daqui. Ah, tá. Um instrumento que foi usado na, na questão secular. Aí sim, aí eu creio que dá para consagrar, porque o humano que fez, mas o humano ele não consagrou ao demônio. Ah, eu pego a minha guitarra, consagro ao espírito. Não, aí eu vou quebrar a consagração, porque aquele instrumento, ele não é um instrumento, ele não é um instrumento feito para as trevas. Ele foi um instrumento que eu usei para as trevas, como muitas vezes eu usei o meu corpo para as trevas e depois eu consagrei o meu corpo ao Senhor. Então eu consegui redimir. Assim também eu digo. Então, tem como. Agora, olha o negócio interessante. Olha que negócio interessante. Por exemplo, o instrumento, depois que ele é usado, ele tem uma outra sonoridade. Por exemplo, você pega um violão e você vai tocando nele, a vibração dentro dele muda o instrumento. Olha que interessante. O instrumento é adaptado segundo a vibração que é feita nele. Então, por isso, um instrumento envelhecido, ele é muito melhor do que um instrumento novo. Você pegar um violão de 1970 é muito melhor do que um violão de agora, porque a madeira ela foi ajustada pela vibração do som que corre dentro dele. Então, ajusta as moléculas, ajusta a madeira, e aí ele cria um encorpamento. Então, espiritualmente, seria interessante arrancar os sons que ficou dentro desse instrumento, né? Assim, as frequências que atuaram para que esse instrumento possa receber novas frequências, né? Dica, tá? É, gaita, tudo de boa. Só instrumentos que foi exclusivo para as trevas, né? Agora, o instrumento que eu usei nas trevas é diferente. Diferente do instrumento que foi feito para as trevas e o instrumento que eu usei nas trevas. O que foi feito para as trevas, eu não consigo ver remissão. O que eu usei nas trevas, eu redimo. Esse é o ponto. Entendeu? Então, se a gente puder concluir aqui, uma coisa que foi feito para as trevas, exclusivo para as trevas, eu não tenho como redimir. Mas uma coisa que eu usei para as trevas, aí entra, né? Ah, um ritmo que não foi feito para as trevas, mas ele foi usado pelas trevas, aí eu tenho como redimir. Então é só a gente estudar a história dos ritmos, aonde saiu cada um deles. Não sei, hein? Aí é redimir, entendeu? Fazer remissão. Porque o ambiente em si, o terreno, aí é a terra do Senhor. Aí eu tenho como redimir. Mas, exemplo, aí eu vou usar como o apóstolo José fala. Tem lugares que já acontece poltergeist. Não sei quem sabe o que é isso. Aparição de coisa, mover objeto, é, é, que já começa a ter essas questões. Então, tem lugares que já me pediram ajuda para alguns lugares, aí eu vou para o universitário, né? Apóstolo, a pessoa está vendo aparição de vulto demais, as panelas caem no chão, as portas se abrem, e aí? Como a gente vai fazer a remissão disso? Sabe o que o apóstolo José fala assim? Fala, cara, a casa é alugada? Ah, é. Fala para ela sair. Entendeu? Porque vai comprar uma briga violenta, porque ali foi aberto um portal muito forte ali, deve ter muito crime, muito pecado, muita coisa aconteceu ali que não compensa muitas vezes a gente comprar essa briga. Então, sai que é melhor. Por isso, porque já foi feito tanta consagração ali
que é melhor deixar quieto, não mexe com isso. Não entra nisso. Então, aí é o caso que a gente diz aqui, né? É, nesse caso aqui, para mim, é complicado, porque o ambiente, mas hoje também é muito comum, né? O ambiente que o ambiente compartilhado. Ambiente compartilhado. Imagina, imagina a situação, de noite é uma zona e de dia é casa de adoração. De noite é casa de striptease e de dia é casa de adoração. Deve ser interessante de ver, né? Certo, sempre coisa. Então, por isso que eu digo, tem certas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. As perguntas que não foram respondidas, amanhã a gente tenta fazer. Mas, mais uma vez, irmãos, eu peço bom senso e que o espírito de Talibã gospel não abaixe em vocês para ir para os lados radicais. Senão, daqui a pouco a gente só está na harpa e só está com os órgãos, né? E os pianos. Então, só cuidado para não entrar nos exageros. Jejum da semana, coisa boa. Essa semana nós vamos mais uma vez colocar um ponto de jejum, aonde nós vamos estabelecer um tipo por dia, um tipo de farinha, porque a farinha ela representa ela sempre vai representar um nível de prosperidade. A farinha ele traz isso, né? O trigo, as farinhas elas são os commodities aí, né? No sentido oh, meu pai, do que era negociado, né? Que era vendido. Então você vai escolher naquele dia um tipo de farinha e um tipo de proteína. Então, uma farinha e uma proteína. Então veja só, se hoje você escolheu o trigo, então você vai na farinha e na proteína, seja um ovo ou seja uma carne. Mas aquilo que você escolher, você permanece. Essa semana, o nosso jejum ele vai ter mais um sentido de domínio próprio, de dominar a vontade de comer, do que um propósito, até porque essa semana a gente não vai falar de nada, só perguntas e respostas no tempo que eu posso, né? De repente eu consigo entrar, amanhã eu sei que eu vou entrar, mas na quarta-feira, de repente eu consigo entrar, eu mando lá um dia antes, irmão, amanhã eu vou conseguir entrar, né? Na quinta-feira, então a gente só vai perguntas e respostas essa semana, então nosso jejum ele vai mais para uma questão de domínio. De repente, escolhi a farinha de milho. Então, você pega aí o teu cuscuz, alguma coisa assim, com uma proteína. As escolas, eu creio que eu consigo, só a de quinta que vai ficar meio complicado. A de quarta e quinta. Qualquer coisinha, a gente faz amanhã é terça. Qualquer coisinha amanhã, a gente faz umas duas escolas e quarta eu consigo, creio que fazer uma outra. Amém? Sei que até quarta. Acho que só quinta e sexta que eu não vou conseguir entrar. Creio que vai ser isso, quinta e sexta. Amém? Então, jejum. Uma farinha e uma proteína. A farinha e a proteína que você escolher é a farinha e a proteína que você vai passar o dia. E no outro dia, tomar os líquidos a gente está sempre liberando sem o açúcar, de preferência. Então, o jejum de hoje, a intenção do jejum de hoje é dominar a vontade de comer. Então, dominar esse leque, né, de fome. Gente, Deus abençoe. Amanhã é nozes.